Meus amigos, minhas amigas, hoje eu resolvi fazer esse vídeo com o foco de falar um pouco mais sobre fundos imobiliários. Há uma pergunta que muitas pessoas me fazem e várias pessoas no mercado também têm esse tipo de pergunta, que é: como você faz, o que você usa, quais são as suas estratégias para escolher os fundos imobiliários a qual você investe? Então, eu decidi fazer esse vídeo com foco em 4 estratégias que você vai saber quais são agora e você pode utilizar, na verdade você deve utilizar para investir em fundos imobiliários, para separar aqueles que fazem mais sentido para você. Então, se você é novo aqui no canal, já aproveita aí, se inscreve e vamos para o conteúdo. Tem muita coisa boa para passar aqui para você hoje. E a primeira estratégia que eu uso, e eu acho que você deveria também utilizar, é saber primeiramente no que você está investindo. Afinal, você sabe o que é um fundo imobiliário? Como é que você consegue tomar uma decisão muito mais acertada? Sabendo qual é o tipo de ativo que você tem em mãos, qual é o tipo de investimento que você está fazendo. Então vamos lá. Quando você investe num fundo imobiliário, você está fazendo a compra de uma cota. Uma cota de quê? Uma cota de um imóvel. Então, o que é interessante você entender aí? Há vários tipos de imóveis. E esses imóveis são disponibilizados por fundos que gerem esse tipo de empreendimento dentro da bolsa. Então, um fundo vai lá e compra um imóvel ou compra vários imóveis e aí ele detém o poder desse imóvel aí, ele que faz o gerenciamento. Ele tem várias empresas, várias lojas, várias salas que fazem parte ali daquele imóvel e ele recebe o aluguel desse valor. A empresa vai lá, aluga o espaço e ele gerencia aí. Quando ele recebe esse valor desse aluguel da empresa, do órgão que está lá naquele local que ele gere, ele repassa aos cotistas. Como? De acordo com o quantitativo de cotas que você tem. Se o imóvel vale lá, vou colocar um exemplo aí esporádico, se o imóvel vale 1 milhão, geralmente vale muito mais, mas se o imóvel tem um valor de mercado de 1 milhão e ele recebe 600 mil de aluguel por mês, ele vai pegar aqueles 600 mil e vai dividir entre todos os cotistas de acordo com o quantitativo de cotas que cada um tem. Faz muito mais sentido você investir em um fundo imobiliário que você efetuar a compra do imóvel. Por quê? Vamos trabalhar com a realidade. Partindo do princípio que nós somos pobres, iniciantes em bolsa, não temos muito valor investido. Afinal, se você já tem 500 mil, 600 mil sobrando aí do seu dinheiro, primeiramente que não faz sentido você estar vendo esse vídeo. Você pode fazer um investimento em qualquer outra coisa, afinal você já tem dinheiro sobrando. Como não é a nossa realidade e nós geralmente investimos em pouco, nós temos 50 reais, 100 reais, 200, enfim, nós temos pouco dinheiro, nós vamos investir na cota. Qual a vantagem disso? Eu já consigo fazer com que o meu dinheiro valorize aplicado a imóveis com um valor muito baixo, comparado com o valor que eu precisaria de imóvel, por exemplo. Vamos supor que eu tenho minha casa própria. Eu quero uma segunda casa, uma segunda residência aí para viver de aluguel, viver de renda em cima do meu imóvel aí. Eu vou ter que desprender, sei lá, de 100 mil, 200 mil reais para ter um segundo imóvel, para só depois disso alugar e ter um retorno desse dinheiro, sendo que a média de retorno aí é 0,5% do valor do imóvel. Se meu imóvel tem um valor de mercado aí de 100 mil reais, eu vou ter 0,5% disso por mês. Então, meu aluguel vai ser aí por volta de 500 reais. Então, essa aí é mais ou menos a base que faz. Com os fundos imobiliários, você faz a aplicação de pequenos valores, a partir de 100 reais em média, você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário e você já tem o rendimento desse 0,5% em média garantido ao mês. Então, faz muito mais sentido. Nós já temos uma empresa que gere, a taxa de administração já é retirada aí antes do valor que é repassado para a gente. Todos os meses nós já recebemos o rendimento aí na nossa conta. Geralmente no dia 1º do mês já cai aí o valor do aluguel de quem tem uma cota de fundo imobiliário. É o que acontece, por exemplo, com a nossa carteira de canal, é o que acontece com os investimentos que eu tenho em fundos imobiliários. Todos os meses eu já recebo uma porcentagem aí, um valor que cai lá na minha conta e eu já pego ele para reinvestir em outras cotas, comprar outros ativos e eu vou trabalhando eles aí. Então, já que você entendeu qual é a primeira estratégia, agora você sabe um pouco mais sobre fundos imobiliários, também você tem que ir para
os tipos de fundos que existem. Entramos na nossa segunda estratégia, que é conhecer os tipos de fundos imobiliários que nós temos para tomar as melhores decisões. Cada tipo de pessoa se adequa ao tipo de fundo específico. Então nós temos 3 tipos de fundos principais. Quais são eles? Temos primeiro aí o fundo de tijolo, que ele fala de imóveis físicos. Nós temos exemplos de imóveis físicos aí, shoppings, galpões, escritórios, hotéis, hospitais, agências bancárias, enfim, há uma infinidade de imóveis que são imóveis que a gente vulgarmente chama aí de tijolos, porque são imóveis físicos construídos de tijolos, são unidades que são feitas com as diversas finalidades aí e fazem muito sentido para vários tipos de investidores. Mas tem alguns tipos de investidores que preferem não investir nesse tipo de imóvel. E em que eles investem, afinal? Em outro tipo também de investimento, que seriam os fundos de papéis. Eles são fundos que não possuem imóveis físicos, são fundos na quais você compra títulos disponibilizados por outros fundos ou papéis negociados por fundos de fundos, seria outra opção aí. O que esses fundos de fundos fazem aí, os famosos FOFs? Eles compram papéis, compram títulos, cotas de outros fundos que estão aí no mercado e eles trabalham esses fundos disponibilizando para terceiros. Temos a possibilidade aí também de fundos de recebíveis imobiliários, que é outra modalidade de investimento. E nós temos nas ramificações aí o nosso terceiro tipo de fundo, que é um conhecido também, que é um fundo híbrido. Ele trabalha tanto com a disponibilização de papéis como fundos de tijolos. Então ele trabalha com a gama dos dois aí. Tá, Thiago, mas agora eu sei o que são fundos imobiliários, eu sei quais são os tipos de fundos, pelo menos a base aí. E vamos para a estratégia 3, que seria o quê? Algo muito importante que você também precisa saber, que é saber onde você vai procurar os dados daquela empresa. Então, como é que eu consigo aí pesquisar sobre a empresa, quais os fundos que ela gera, como ela gera, como é que funciona? Vou te ensinar o básico aí, que é simples, apesar de ser simples, as pessoas não fazem. Entra no Google e pesquisa assim, ó. Vamos pegar um exemplo aí de um fundo, sei lá, KNRI, que é um fundo conhecido, KNRI11. KNRI11RI. O que é o RI? Relação com o investidor. Você vai digitar lá KNRI11RI no Google. Ele já vai te direcionar para uma página específica onde nós temos o relatório completo lá com vários dados dessa empresa. Alguns relatórios são mais complexos, outros são mais simples de entender. O site que eu gosto de acessar para obter essas informações dos relatórios é o Funds Explorer. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você acesse o site e depois conheça. Ele é gratuito, você pode digitar lá o tipo de fundo que você quer, ele vai trazer as informações praticamente desmiuçadas. Ele tem a opção aí de, na verdade, eles trabalham com desmiuçamento mesmo dessas informações, trazem as informações básicas. Claro que se você quiser algo mais aprofundado, entender algo específico da empresa, recorra ao relatório específico que é disponibilizado geralmente no site do fundo. Mas o Funds Explorer já traz muitas informações, as informações básicas para você pelo menos começar a entender aquele tipo de empreendimento. Baseado nessas 3 estratégias aí, temos a nossa última estratégia que faz muito sentido e se você não seguir isso, é perigoso para você, inclusive porque você se baseia de forma errada. É o quê? Tomar por dados, não o curto prazo, mas entenda o longo prazo daquela empresa. O que eu indico aí? Tem muita gente que faz investimento com foco dos últimos 2 meses, 3 meses. Vou pegar aqui quanto essa empresa valorizou aqui nos 2 últimos meses, 3 meses. Não caia nesse tipo de cilada. Eu, por exemplo, não foi o caso com fundos, mas eu já investi em ações que nos últimos 2, 3 meses antes de eu começar a investir naquele papel, tinham valorizado pra caramba. Ó, eu peguei papéis aí, não vou denominar, mas que me renderam 100% 2 meses antes de eu entrar. Eu falei, poxa, que papel top. Porque você vai com muita ganância no começo do mercado, principalmente quando você está iniciando. E eu pensava assim, poxa, se eu investisse 10 mil reais nessa empresa,
caramba, 10 mil em 2 meses teriam virado 20 mil reais. Olha que show, uma pessoa que investiu uns 1 milhão aqui. Caramba, em 2 meses ela já estava com 2 milhões de reais. Não era a minha realidade, mas eu já pensava assim. E você talvez pense nisso, poxa, eu tenho um pouco aqui, sei lá, eu tenho 1.000 reais. Pô, 2 meses virar 2 mil, show de bola. Mas em rendimentos do passado não garantem os mesmos ganhos no futuro. E foi o que aconteceu. Entrei no papel, no mês que eu entrei perdi 40% do valor que eu tinha investido. Então, vamos lá, se eu investir 1.000 reais, por exemplo, entrei com 1.000 reais, em um mês eu perdi 400. Você tá louco? Olha o tanto de dinheiro que você perdeu em um mês. Por quê? Você pensou só a longo prazo. Então, o que eu indico para vocês? Vocês vão investir num fundo imobiliário, pega aí pelo menos a performance dos últimos 24 meses. Olha mês a mês, porque você vai ter um leque muito grande de tempo aí, onde você vai conseguir avaliar, realmente, ó, teve crise aqui, não teve, mas na média geral, como é que essa empresa performou? Performou bem, performou mal, cresceu, diminuiu, principalmente agora. Se você está investindo nesse momento aí que nós estamos vindo de uma crise de mercado, uma pandemia, olha o tanto de fato aí que repercutiu no mercado e pode ter afetado aí, pode afetar inclusive sua visão de curto prazo. Então não faça isso. Analise qualquer tipo de investimento. Isso aí a gente está falando hoje de fundo imobiliário, mas se aplica a qualquer tipo de investimento. Pegue aquele investimento e analise por um longo período. Como ele performou nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Nunca foque no curto prazo, que o curto prazo pode te enganar, pode ter acontecido alguma coisa específica que tendenciou aqueles papéis a crescerem de uma forma que é anormal, ele não é acostumado a trabalhar daquela forma, então caiu muito e pode afetar você positivamente ou negativamente. Então, são essas 4 dicas aí que são bem interessantes para quem está começando no mercado de fundos imobiliários. Se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, quer ter um entendimento inclusive mais aprofundado sobre esse tipo de investimento, vou deixar um link aqui em cima de vídeo que a gente já tem aqui no canal, explicando tudo pormenorizado aí sobre o que são os fundos de investimento. Então, a dica que eu quero deixar para vocês é: abra o olho, não vá com muita sede ao pote, porque você pode se afogar. Então, investimento tem que ser algo que tem que ser feito com carinho, com cuidado, sabendo no que você está investindo. Então, antes de começar qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de aplicação, estude a empresa, estude os relatórios, entenda como é que a empresa está performando, quando que ela entrou na bolsa, quando que ela esteve em baixa, quando esteve em alta e o porquê que ocorreu isso. Essas informações já vão te subsidiar para dar uma garantia muito melhor que você está fazendo um investimento interessante. Lembrando que você pode fazer todas as avaliações do mundo, pode achar que aquela empresa é a melhor. Pode acontecer alguma coisa, tal como aconteceu a pandemia agora, e fazer com que os papéis dela caiam. Isso ocorre. Então, você tem que ficar escaldado aí para todos esses pormenores, tudo isso que está acontecendo no mercado. Afinal, são investimentos de risco moderado. Tem um risco maior, inclusive, que renda fixa. Então, a gente tem que ir com cautela. Então, todas as terças e quintas estou aqui no canal, falando sobre vários tipos de conhecimento. Espero te encontrar em outros vídeos aqui, em outros momentos, com conteúdos bem interessantes. Te vejo em breve em outro vídeo aqui. Fica com Deus e até mais. Fui!